a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor, pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Bom dia, Brasil, Estados Unidos e todo mundo. Para vocês que estão entrando agora, sou eu, Jerusa Luana, no programa Mães e Filhos aqui pela Rádio RC. Sejam todas bem-vindas e hoje nós estaremos aqui falando mais uma vez. Eu prometi que eu ia trazer ela e ela voltou para o meu programa, falando com vocês sobre relacionamentos saudáveis. Flávia Duarte, ela que é terapeuta comportamental, mentora de mulheres, vem trazer para nós um pouquinho mais do conhecimento sobre como se relacionar com as pessoas em casa, no trabalho, com a família, com os amigos. É isso, Flávia? É isso mesmo. Então se apresenta novamente para aquelas que estão te conhecendo pela primeira vez. Meu nome é Flávia Duarte, eu sou terapeuta comportamental, mentora de mulheres, especialista em neuroprodutividade. Flávia, o que é neuroprodutividade? Fazer o nosso cérebro trabalhar a favor do que a gente quer. Ser produtivo, alcançar nossos sonhos e também gerenciamento das emoções. E hoje a gente vai falar tudo sobre relacionamentos saudáveis. Eu que já falei tanto, né, de relacionamentos tóxicos e hoje venho falar de relacionamentos saudáveis, que é isso que nós merecemos para nossa vida. Que maravilhoso. Flávia, dentro do programa Mães e Filhos, né? No programa passado nós estávamos até comentando um pouquinho sobre o relacionamento como nós falamos da autoestima, não sei se você lembra, nós falamos um pouquinho da autoestima, né? Então nós estávamos falando sobre o relacionamento, né? Entre o pai a reconhecer às vezes a mãe naquele ciclo, né? Da falta da autoestima. Vamos falar um pouquinho do relacionamento, talvez, da mãe, não tanto com os filhos, mas da mãe como mulher hoje. Nos relacionamentos dentro de casa. Pode até colocar, se você quiser, como que você vê um relacionamento saudável dentro de uma família? O que você considera como terapeuta um relacionamento saudável? Trabalho em equipe, o que seria? Um relacionamento, para ele ser saudável, é aquele relacionamento que tem comunicação, que não tem agressão. Muitas vezes a falta de comunicação é uma agressão. Então a gente analisa isso no relacionamento. Se um está causando dano ao outro ou não. Então, assim, não está relacionado à discussão, briga, o que todo mundo pensa, né? A família de pote de margarina. Não está relacionado a não ter brigas. Está relacionado a você saber se comunicar com a pessoa que está com você. Expor o que você sente, expor os seus sentimentos, o que você gosta, o que você não gosta. Então, está relacionado a isso, né? Ser saudável é quando o outro não me causa nenhum dano. Isso é uma relação saudável. A gente tem uma relação, a gente tem uma troca. Eu dou o meu melhor, você dá o seu melhor. A partir do momento que eu estou te ferindo de alguma forma, né, ou você está deixando de falar, eu estou deixando de falar alguma coisa com medo de me expressar, porque o que você vai pensar, o que você vai achar, já começa a ter dano. Isso tem dano para a nossa saúde. Então aí já ele deixa de ser um relacionamento saudável. O que você sugere para essas mamães que estão assistindo agora ou para esses papais, como que eles podem ter um relacionamento saudável direto com esse relacionamento com a criança, nesse caso? Você consegue expressar um pouquinho essa opinião? Né? Por exemplo, a criança não pode se expressar, né? O que você acha disso? A primeira análise a fazer é se você teve esse também relacionamento saudável com os seus pais. Porque se você também não teve isso, você
vai ter que aprender no meio do caminho, porque geralmente você reproduz o que você teve. Então a gente vê muitas mães que às vezes não conversam, não abraçam, porque provavelmente as mães não conversavam, não abraçavam. Então você repete. Um ciclo. Um ciclo. Então, ou aquelas que são todas amorosas demais, que você vê aquela mãe que é Medo de tão frustrar. amorosa que tem medo de colocar os limites para a criança, que tem muitos pais que têm medo de colocar os limites, porque eles também vieram de uma criação muito permissiva, onde estava beijando, amor para lá, amor para cá, e tanto amor que não tem o pulso para pôr também o limite para a criança. Então, primeiro tem que ter essa análise, né? Se eu estou tendo um relacionamento saudável dentro da minha casa, mas qual foi a criação do meu marido? Qual foi a minha? Eu já tive isso. Então, muitas coisas durante a minha jornada eu fui mudando porque eu vinha fazendo as mesmas coisas que os meus pais. Então, a gente vai aprendendo, vai identificando, sempre honrando os pais, tá? Com Então, certeza. porque muita gente traz os problemas dos pais, é normal. Ah, porque meu pai não fazia isso. Então, não é assim, não é trazer isso como um peso, mas é trazer isso como um olhar. Eu tive isso, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo. Não, ninguém nunca conversou em casa. Como é que eu vou saber ter uma comunicação, né, não violenta? Como é que eu vou conseguir ter um relacionamento saudável se eu nunca tive? Então, primeira análise é essa, porque também senão a gente fica se cobrando de uma coisa que a gente nem teve. E a gente não consegue dar aquilo que a gente não teve. Então, você vai avaliar. Eu não consigo, eu não tenho, eu nunca falei, na minha casa eu nunca me expressei. Aí você vai ter que aprender a se comunicar para você ter esse relacionamento saudável. Então, nunca trazer como culpa, sabe? Trazer como olhar mesmo, porque daí você pode ver o que você pode melhorar na tua relação com o teu marido, com teus filhos, para que ela seja mais saudável. Ou seja, o autoconhecimento, né? Você sugere aí, eu imagino, o autoconhecimento, ele traz a cura, né? Das Com coisas certeza. que Com a pessoa certeza. não- Ela colocar a mão na consciência. Por que eu falei desse jeito? Por que eu gritei? Ou por que que eu não consigo falar? Não tem Ou por aquela que que pessoa, eu não tem aquela gritei? mulher que às vezes não consegue se expressar, fica quieta. É. Ou o marido, né? Não acontece muito? O que Acontece. você acha? Quando você tem as mentorias, as pessoas não falam, por exemplo, o marido que não se comunica, não tem aquele marido que não consegue se expressar. Sim. Porque daí ou a mulher, o homem se expressa e ela já sai gritando com ele já se cala. É. Então é difícil, né, O essa questão do que- relacionamento. Essa questão, muitas mentoradas falam pra mim assim que o marido não fala, não se expressa. Aí, quando é uma queixa da mulher, eu volto pra ela. Vamos olhar em você primeiro, porque a gente tá falando de você, e a gente sempre quer trazer ali pra mentoria, pra terapia, o outro, né? E aí eu falo, vamos olhar pra você? Você tá... aí que a gente começa a trazer, a pontuar, né? Sempre com esse amor, eu sempre trago tudo com amor. Eu falei, a gente não tá na idade mais de aprender no grito, a gente não é mais criança, somos mulheres adultas, então a gente tem que aprender também as coisas no amor. E uma forma até errônea, né? Como você mesmo falou, aprender no grito quando crianças. É uma coisa que a gente vê em a sociedade de hoje até banir, né? A intenção do meu programa é isso, é que não devemos nunca aprender no grito. Exato. Nossa sociedade, talvez no passado, pela falta do conhecimento próprio, talvez fazia isso, né? Exato. Flávio, então a correção é importante, isso que você falou mesmo, né? E eles não De tinham... não aprender no grito e não ensinar as crianças para que no futuro não tenham que estar, não nada contra a terapia, porque vocês sabem que vocês são curas, são maravilhosos, mas que não estejam precisando curar. Dá para curar já, né? Se reconheceu. Tá curando outras coisas, né? É. Conta pra nós, então. E não tinha essa consciência anos atrás. A gente tem essa consciência hoje. E a necessidade Então, de buscar, porque vivenciou talvez o grito, a falta da comunicação, né? Exatamente. Então pensa assim, que hoje estamos aprendendo tantas coisas. Na época dos nossos pais também estavam aprendendo. Sim. E não tinha acesso ao que a gente tem hoje. Então Verdade. sempre honrar os pais, que Sim. eles, né, com a ideia de que por pior que seja, eles deram o que eles tinham de consciência. Certo. E olhar pra gente. Eu tenho consciência hoje, o que eu vou fazer com isso? Se eu tenho uma falta de comunicação, eu vou responsabilizar porque meus pais não me deram? Ou eu vou procurar como uma mulher madura, que se cuida, que cuida do seu feminino, eu vou procurar aprender o que eu não aprendi quando eu era criança. Então é para a mulher trazer isso para ela conseguir construir também esses relacionamentos saudáveis e não tá responsabilizando só o outro. Né? Entra no vitimismo, né? De ai, só eu, coitada. Né? Às vezes acontece nos relacionamentos, a gente escuta, né? Às vezes as pessoas culpando o marido que não faz isso, não faz aquilo.
Mas por quê? Porque às vezes é difícil se olhar, ver como está sendo comunicado, né? É. Não tem aquela coisa de como você fala, às vezes tá falando, o que você vai falar é correto, mas a forma que você está falando, né? Uhum. Que você acha o autoconhecimento que você falou, se a mulher ela tem o autoconhecimento e ela sabe também que aquela fala tá saindo de uma dor, de um trauma, alguma coisa que ela já aprendeu quando era criança, ela tá só reproduzindo, nem é sobre aquilo, nem é sobre aquele momento. É alguma coisa que já tá guardado também, o jeito que ela falou. Então, tudo volta para o autoconhecimento. Essa mulher saber o que acontece dentro dela, porque se ela não olhar para ela, se ela não tiver o autoconhecimento, é muito mais fácil ela responsabilizar o outro. Então, eu faço porque eu aprendi assim. Eu gritei porque ele gritou comigo. Aí fica muito mais fácil. Então, assim, o autoconhecimento, não, você não gritou porque o outro gritou com você. Você gritou porque tem alguma coisa dentro de você também que fez você acessar isso. Então, o autoconhecimento é importantíssimo para manter, né? Não só ter, mas manter os relacionamentos saudáveis, porque relacionamento também é uma construção. Não acaba nunca. Fiz aqui, meu papel acabou. Não. Você vai estar sempre se relacionando com o marido, com o filho, com amigos, no trabalho. Tudo é relacionamento. E se você não se conhece ali para ter fazer a sua parte, digamos assim, de ser uma pessoa saudável, vai ser duas pessoas causando esse dano uma para outra, né? Relacionamento tóxico por aí. Você consegue explicar para nós o que seria um relacionamento tóxico? Eu sei que é abrangente esse assunto, mas muitas das, talvez, mulheres e mães estejam pensando ou vivenciando, né? Você mesmo explicou que você passou por uma violência doméstica no passado e você talvez pode até ensinar algumas das mulheres que elas estão tendo um relacionamento tóxico ou não e elas nem sabem. Porque muitas das vítimas, as pessoas nem sabem que estão passando por isso. O que você acha desse assunto, Flávia? O que você gostaria de acrescentar para essas mulheres? Assim, olha, isso é um relacionamento tóxico. Alerta aí, bandeira vermelha. Tem alguma coisa que você gostaria de... Sim, e a primeira coisa para falar com relação a isso é a diferença de relacionamento tóxico e de relacionamento abusivo. Qual seria? Porque o abuso e a violência doméstica é um crime. E o relacionamento tóxico, simplesmente uma pessoa, ela tá, vamos dizer assim, para falar bem popular, ela faz algo que eu não gosto. Não que me obriga, não que fere como a violência, como é algo obrigatório. A violência é uma condição que a mulher está, não é uma escolha. Ela é uma vítima de um criminoso, né? É considerado crime. E o tóxico, não. Então, se eu tenho um relacionamento que não me faz bem, se você já tem uma relação que não te faz bem, já é tóxica. Mas isso não é um crime. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que não me trata legal, se eu tenho uma amiga que não tem os mesmos valores que eu, isso tudo são coisas tóxicas, que não faz bem pra mim. Você sente que não faz bem pra você, você não é obrigada a estar naquela relação. Diferente da violência e do abuso. Então, é bom falar sobre isso também, porque muitas pessoas ficam confusas. Muito Aliás, interessante, achando bem legal. Nunca nem sabia que tinha as diferenças, tinha diferença, né? Então, o que a maioria das mulheres me procuram é para saber isso. Se ela está num relacionamento abusivo, se é violência doméstica, que é dentro do âmbito doméstico, tem as diferenças, né? E isso, no fundo, a mulher querer saber, entender, vai ajudar ela a sair dali, mas isso não muda ela querer saber, querer diagnosticar, porque muitas mulheres também querem saber, né? O meu parceiro é abusivo, é narcisista, é psicopata. Ela querer diagnosticar também não vai resolver. O que tem que resolver é ela saber que não faz bem pra ela e ela pedir ajuda para sair daquele relacionamento. Pode ser tanto tóxico quanto o abusivo e violento. Que aí é muito mais grave. Aí precisa de outro tipo de ajuda, né? O abuso verbal, ele é considerado tóxico ou violento? Se a pessoa xinga, fala mal, por exemplo, tô dando exemplos, né? Já vi histórias assim da pessoa comentar, né? Que às vezes a esposa vai, a esposa fala mal do marido, mas fala pra ele coisas abusivas, vamos dizer assim, da personalidade, da autoestima da pessoa e vice-versa. Ou o homem que também reprime o conhecimento da mulher, ou então reprime a autoestima dela a ponto de desvalidar o que a sua personalidade. Isso é o quê? É tóxico ou é
Se isso, sempre a gente vai analisar. Não dá pra falar, escutei um pedacinho da história e já Tem sei que ter o que os é. dois lados. Tem que ter a história toda. Correto. E tem que ter os dois lados, exatamente. Mas assim, pra gente poder explicar isso que você falou, se for uma coisa constante, sempre, não é uma vez que ele te xingou, é constante que ele te humilha, te põe pra baixo, é muito provável que isso seja um crime de violência doméstica. Porque é uma coisa constante, não é uma coisa isolada. É diferente de uma pessoa que tá aqui falando com você e falou uma coisa que você não gostou e acabou ali, né? Ou um dia a pessoa não justifica, porque é tóxico da mesma forma, mas a pessoa te tratou mal de um dia que ela não estava bem, aconteceu uma coisa horrível, e aí aquilo é uma coisa pontual. Então não dá pra gente falar escutando um ponto da história. A gente precisa escutar a história toda. Porque todo relacionamento é complexo, né? Ele tem altos e baixos. Então, assim, pra você, mulher que não sabe se você está passando por alguma violência doméstica ou então um relacionamento tóxico, seria interessante você procurar uma ajuda, né? Pra poder se informar. Precisa, Gê. Nesse caso, tem que pedir ajuda de um profissional. Não dá para se aconselhar com um amigo, com pessoas que não conhecem o ciclo do abuso, porque ele tem um ciclo. Então, e é injusto ouvir um pedaço da história e de uma pessoa e outra não. A gente tem que escutar a história toda, a gente tem que estudar o padrão comportamental de cada um. Do relacionamento. Então, é uma coisa que tem que pedir ajuda de profissionais. Mas o que a gente pode falar aqui, e serve para todo mundo, é sobre relacionamentos tóxicos, que você identifica que aquilo não está fazendo bem para você e você consegue quebrar esses vínculos facilmente quando você tem autoconhecimento, autocuidado, aí você está fortalecida para quebrar esses relacionamentos tóxicos. Senão você vai deixando e vai entrando mais, aí é o parceiro, aí daqui a pouco é o próprio filho abusando. Tem filho também que abusa da mãe. Amigo, ambiente de trabalho. Então, tudo tá em você ter esse autocuidado para você identificar e você se posicionar. Isso não tá fazendo bem para mim. Senão, você acaba ficando num relacionamento tóxico. Qual seria a sua dica, né? Eu gosto muito de dicas práticas para ajudar as mamães no dia a dia. Então, por exemplo, aquela mãe que já se visualizou ali, nossa, é mesmo, eu devo estar passando por um relacionamento não tão saudável dentro de casa, meu filho, né, não é a questão de ser respondão, mas a forma que ele está expressando com a mãe, ou então ela também tem que observar muito, a gente fala muito no programa, observar muito que o filho, ele é a resposta do casal também. Como que está sendo o relacionamento entre o pai e a mãe, né? Então, assim, a importância sim, ele tem o direito de falar, mas até que ponto que é falar com educação e com respeito, né? Tem isso. Exatamente. Porque é tão interessante que na maternidade atual, as pessoas pensam assim que também deixar o filho se expressar é uma forma de repente, deixar subir na cabeça. Não é isso. Existe totalmente outro padrão, não é, Flávia? Exato. Então, o que a gente tá falando de relacionamentos saudáveis, para você, qual seria a tua dica para essas mamães que pensam assim, poxa, mas esse filho tá falando palavras, né, agressivas, que talvez escutou do pai, que falou pra mãe, ou da mãe, que falou pro pai. Então, ele já tá vivendo um momento agressivo ali, na verbal, vamos dizer assim. Ninguém ali batendo em ninguém, mas verbalmente se machucando, deixando aquele dia mais pesado, né? Acontece muito também na adolescência, às vezes, aqueles hormônios todos não tiveram a conexão na infância, então agora já estão mais afastados por causa da falta da conexão. O que você recomenda nessa situação para que se transforme num ambiente saudável? A mãe, ela vai ter que analisar, porque essa criança tem esse comportamento e essa fala agressiva. Se veio dela já ter passado para a criança. E nunca ela também está no nível da criança para falar com ela. Se ela se perdeu ali, ela sempre tem que estar bem emocionalmente para falar com o filho e não tratar de igual para igual. Porque às vezes tem mãe que, ele falou assim comigo, ela fala também. Isso não é relacionamento saudável. Então a mãe tem que mostrar para o filho o que é. Então talvez, o que você falou, que educação ele viu em casa? Ela também teve essa comunicação com ele saudável, para ele ter aprendido ou não? De novo, cai naquilo de não sempre se olhar e saber o que eu fiz, o que eu não fiz. Se tá na dúvida, sempre pedir ajuda de profissional. Sempre. Nunca tirar conclusões, porque o profissional vai saber avaliar. Ele vai pegar vários fatos que o seu filho fez e essa mãe pra gente poder avaliar. A gente não vai pegar um fato isolado. Mas ela sabe. A mãe, ela fala assim, nossa, ele tem ele não fala, ou ele se expressa e fala do jeito que ela não gosta. Como ela tratou essa criança? Como ela também eram os diálogos com ela? Porque às vezes tem mãe que também não conversa com os filhos, né? Então, para que sempre
parta dela, porque a gente está falando aqui para as mulheres. Exato. Então, Flávia, então você está falando que tudo sou eu, tudo... Não, tudo o que incomoda e tudo o que a gente quer. Né? Se eu quero um relacionamento saudável, se eu responsabilizo o outro, eu estou me isentando da responsabilidade de também ter essa comunicação saudável. Uhum. Então, é para isso que eu falo sempre para as mamães e para todas as mulheres se observarem como é que tá, da onde veio, já era assim, eu aprendi assim ou não, eu sou super amorosa, eu sei comunicar, mas eu não coloquei limites, aonde foi ali a falha, para as mães analisarem, porque muitas vezes também as mães têm dores, têm frustrações que não foram olhadas, que não foram superadas. A gente fala da importância de ressignificar as dores e os traumas, e ela tá ali só vendo também o que tá acontecendo do lado de fora. Ela não está conseguindo identificar o que está passando dentro dela. Então, às vezes, ela também se irrita ali com uma comunicação do filho, do marido, mas ela mesma também não sabe conversar. E isso aconteceu na minha própria vida. Eu não tinha comunicação há uns anos atrás que eu tenho hoje. Eu fui conquistando porque não era uma coisa aprendida. Então, essa coisa da dica para as mães é sempre se conhecer e ver qual é o seu perfil também, para você praticar. Super legal isso, né? É importante, as dicas são algo eu acho, que acrescenta muito, porque às vezes elas estão nesse ciclo, como você falou, sem imaginar que seja um ciclo talvez de um relacionamento não tão saudáveis, né? Como a gente está tentando falar hoje um pouquinho para vocês o que seria um relacionamento saudável. É interessante a gente ver os pontos e o que a Flávia está comentando, de se olhar para dentro, né? Porque muitas vezes o que você foi para fora é porque você já estava vivendo dentro, né? Bem bacana. A gente já vai voltar com você aqui, Flávia. Eu queria primeiro agradecer a RCN, a Igreja da RCN, por estar aí nos proporcionando esse momento aqui na Rádio RC Brasil, né? Os nossos patrocinadores, na pessoa do pastor Francisco Pires. Muito obrigada também aí pela toda a diretoria, pelo que vocês estão vendo aqui atrás das câmeras, pelo nosso amigo Luciano, que está ali, diretor. E muito obrigada, ele vai rodar a vinheta e a gente já vai voltar com Flávia Duarte falando sobre relacionamentos saudáveis. Fica aí, ligadinho. Muito bom. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Bem-vindo de volta, gente, ao programa Mães e Filhos. Estamos aqui hoje com a Flávia Duarte, ela que é terapeuta comportamental, mentora de mulheres e muito mais. Está aqui falando conosco um pouquinho sobre relacionamentos saudáveis. A Flávia que tem uma experiência maravilhosa, escreve livros sobre o assunto pelo fato de já ter passado por uma violência doméstica, então ela sabe muito bem como pessoa mesmo o assunto, né? E tá explicando um pouquinho para nós. Flávia, muito legal a gente estar assim recebendo essas informações, essas explicações de como colocar na prática, né, no dia a dia, e reconhecer se está num ambiente saudável, num relacionamento saudável ou não. Nós falamos um pouquinho do relacionamento dentro da casa, entre mães, filhos, o marido. Vamos falar um pouquinho do relacionamento entre amigas, entre o trabalho. O que você recomenda para aquelas pessoas que estão passando por vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos a gente tem várias amigas, cada uma vamos falar da comunidade brasileira, cada um de um estado, cada uma com uma gíria, cada uma com uma cultura, mesmo dentro do próprio país, culturas diferentes, né? Formas de pensar diferentes. Qual seria o vínculo, né, que você deveria encontrar para dizer, não, eu tenho relacionamentos saudáveis com as minhas amigas, eu sou uma boa amiga, ou então não sou tão presente? Fala pra nós, o que você recomenda aí na questão? A principal dica com relação à amizade é se você consegue ser quem você é. Porque para amigos a gente quer sempre, né, agradar, a gente quer mais agradar, a gente não quer falar não, a gente quer ir junto, porque tem aquela coisa de parceria, de amizade. Mas quando você tá fazendo só para agradar e aquilo não te faz bem, já tive casos de cliente que tipo, minha amiga falou, eu não queria ir, mas eu falei que eu ia, mas eu não queria. Então você já vê que tem um incômodo, tem uma dor, porque se não tivesse, ela não comentaria e ia. Mas se ela já sentiu que ela tem que falar uma coisa que ela não gostaria de fazer, isso é delicado.
é onde eu falo que você vai perdendo um pouco a autoridade, a autonomia, sua identidade, né? Porque daqui a pouco você tá fazendo tudo. Então, as amizades, para você avaliar se é saudável ou não, você tem que estar observando isso. Como elas vão responder ao meu não. Isso é o principal, acho que de tudo. Porque, assim, muitas pessoas não conseguem falar não, porque a reação do outro, como é que vai ser quando eu falar não para ele? Mas aí você fala assim para ele, não para você. E quantos nãos a gente já falou? Eu já falei muitos ao longo da minha vida. Não mais. Para agradar os amigos. E aqui, principalmente, porque aqui você tá longe da família, tudo, aí você fica que, são os únicos amigos que eu tenho. Não. Então, aqui também você tem que se policiar com relação a isso. Essas amizades são saudáveis, tá fazendo bem. Claro, uma vez ou outra, ir num lugar que você não quer ir é diferente. A gente tá falando aqui de coisas que acontecem repetidamente, né? Não é assim, aquela amiga que faz tudo pra mim, não vou a um lugar com ela, não vou porque eu não quero. Não é assim também. Não, e também a troca, né, que tem que existir. É como você falou, é uma troca genuína, né? Eu sempre falo da amizade genuína. Eu acredito muito que, como você disse, né, Flávia, essa amizade de você ser quem você é e a pessoa gostar pelo que você é. Né? E os julgamentos, como que você, na mentoria, nas pessoas que você escuta, como que você recebe os julgamentos? Não tem aquelas amizades que julgam o tempo inteiro ou se comparam o tempo inteiro? Eu acredito isso ser uma amizade tóxica, não sei. O que você acha? Sim, essa é, tem né? que cuidar, né? Não é amizade, aquela amizade meio que queria sim. que a pessoa mudasse ou seja daquele jeito. Então não aceita você da forma que você é. Então aí até que ponto que você realmente tem uma amiga de verdade ou uma pessoa que tá ali, né? Parece também literalmente o fantoche, né? Porque tem Exato. amigas que fazem isso com as amigas, né? Você vai sair, a gente vai sair, manipula, com certeza. Tenho amiga manipuladora também. Então, você vai colocar essa roupa, você vai com o seu cabelo não tá bom, troca esse sapato, e aí a pessoa vai cedendo. Normalmente também essa coisa de relacionamento saudável, a pessoa que fica num relacionamento abusivo, tóxico, ela tá repetindo um padrão. Por isso que tem que ter uma ajuda de um profissional para acompanhar ela. Não é tão simples assim sair, né? Pra gente de fora é muito fácil. Tá te fazendo mal, sai. Né? Para muitas mulheres até causa um pouco até de empatia, não consegue sentir empatia porque ela não entende. Tá fazendo mal, sai. Não é bem assim, as pessoas estão repetindo ciclos. Então você pode ver que provavelmente essa pessoa vem de ciclos abusivos, que aí ela começa a atrair parceiro abusivo, amigo abusivo. Imagine um amigo que te manipula, que fala como que você tem que ser, o que você tem que vestir, o que você tem que comer, onde você tem que ir. Um absurdo, não, a gente né? vai onde eu quero, sempre, sempre. E uma vez, nunca ela vai com a outra. De uma forma até imatura, uma amizade imatura, se você parar pra pensar que a pessoa não tem personalidade, de adultos, né? Tem que tomar muito cuidado. Então é isso que é na amizade, assim que você vai identificar. Porque relacionamento saudável para todo mundo, aí conjugal, amigo, trabalho, é você dar e receber. Isso é uma relação saudável. Eu dou alguma coisa, eu recebo, e não como moeda de troca. Gia, eu só vou fazer esse favor se você fizer isso pra mim. Não é isso que eu tô falando. É um dar e receber. Poxa, G, é legal, e eu quero fazer isso pra ela de coração, quero um dia levar ela em algum lugar. Isso é dar e receber. Então não tem peso quando eu dou e quando eu recebo, que é uma das leis universais, né? Sim. Então eu dou e eu recebo. Quando você tá numa relação, você vê até de fora, que é mais fácil você ver de fora, que só uma pessoa faz tudo que a outra quer, você nunca vê ela fazendo escolhas, ela tá num relacionamento abusivo com a amiga. E aí ela também precisa de ajuda de profissional para conseguir sair, ela não consegue. Eu já atendi uma cliente também que ela não conseguia desfazer com a amiga. Olha. E aí, hoje já não estão mais juntas e tá tudo bem. Eu falo, né? Você não queira mal ela, isso também é ser saudável, o que você carrega dentro de você, que sentimento que você tem pela outra pessoa. E a gente lida muito com julgamento, muito. Quem não, todo mundo lida, todo mundo julga. Eu e você, a gente julga em algum momento da vida, claro que em níveis diferentes, mas a gente, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com julgamento. Isso é vida adulta, vida madura. Né? A amiga vai falar, você não tem controle sobre o que a amiga, sobre o que os outros conhecidos, que aqui muita gente chama todo mundo de amigo, mas às vezes são só conhecidos. Sim. Muitas vezes vão falar. Então também é um conhecer, aprendizado saber lidar com o julgamento. Que se a gente for ficar chateada com tudo,
a gente não dá conta emocionalmente. E que você acha, assim, daquelas pessoas que, por exemplo, ao lidar com o julgamento, elas se afastam. Então, por exemplo, elas, né, tem aquelas pessoas assim, bom, para você ser uma amiga verdadeira, então você me aceita do jeito que eu sou, por exemplo. Aí você não, eu já vi, a pessoa viu, por exemplo, num olhar que você deu, ou numa palavra, como você falou, a pessoa se arruma, nunca tá bom. Vai trocar isso, vai trocar... Não. Aí, como essa pessoa... ela tem que lidar, porque aí ela está sendo julgada, então ela tem que se afastar. Como você aconselharia uma pessoa que se afastou, que ficou um tempo assim sem ter amizade, justamente por uma proteção? Isso é errado, correto? Tem que fazer, não tem? Corretíssimo. Tem que afastar mesmo. Essa é a recomendação. Por que que eu vou manter uma coisa que está fazendo mal e eu que já... é falsa, porque a verdade, a palavra... falsa. O termo verdadeiro é falsidade. Falsidade. As falcianes, né? Que tem um monte. Eu tenho uma amiga que ela fala falciane, eu morri de dar Eu risada. também achei um sarro, nunca tinha escutado Quando falciane. eu ouvi Nossa. isso, eu falei, gente, o que tem até a Fala, falciane? Cuida do seu... E daí, quando você não tem consciência, é uma coisa. Você tá ali com uma pessoa tóxica do seu lado, você não tem consciência. A partir do momento que você tem consciência, que a gente tá mostrando ali os sinais, fez isso, fez só o que ela quer. A roupa que você colocou não tá boa. Falou que você tá magra, que você tá gorda, que você sabe que são comentários ofensivos. Você vai manter perto de você? Não. Ou você vai ficar com raiva, vai brigar. Isso vai fazer mal pra você. Então, o jeito saudável é afastar. Afastar com amor. Fomos amigas até agora, foi tudo bem, aqui, né, a gente aprendeu, cresceu, não ficar chorando leite derramado, digamos assim. E a honestidade ao conversar, né? E conversar. Eu acho, agora é uma opinião pessoal, né? Você que aqui é terapeuta, é Flávia, mas a opinião pessoal também legal é expressar diretamente para a pessoa, porque eu acho que, particularmente falando, quem é minhas amigas sabem, eu não suporto esse negócio leve e traz. Então eu vou falar, Flávia me desagradou, eu vou falar da Flávia para uma outra amiga, em vez de falar para a Flávia. Então, a honestidade de falar, Flávia, se você gosta da pessoa, se você quer ter uma amiga verdadeira, você tem que falar pra ela. E não falar dela. Não tem aquela coisa? Virou... Se você se afasta, se afasta. Mas não é pra explica falar também, pra né? outras. Porque se você tá falando pra outras e não Tá pra fazendo todo ela, mundo se afastar da pessoa. mostra sobre você que você tá com ressentimento. Então, Exato. você não afastou com amor. Então, se você afasta, né? A gente não tem que estar junto agora. Eu já me afastei de várias pessoas com amor. Eu também. E depois você volta a falar. Com Às vezes é certeza. aquele momento que ela não tá bem. Fica anos sem falar, depois volta a falar. Então, é sobre o que você guarda dentro de você. E sim, nunca falar pra outra pessoa. Se você tiver que falar alguma coisa com a própria amiga... E se você não tiver que falar com a amiga, está tudo bem. Você também não é obrigada a dar É uma questão de satisfação. postura, de caráter, né? Porque aquela Você coisa pode de só ficar se expondo afastar. as pessoas. Existe muito, né? Das pessoas, hoje em dia, a gente escuta, né? E saber também ser aquela amiga que corta a fofoca. Porque não tem os sarcasmos. Ai, você viu fulano, você viu aquilo. Olha, gente... Corta o sarcasmo ali, né? Eu acho isso tão interessante. O que você fala, o que você recomenda para essas amizades que, por exemplo, assim, poxa, ela gosta, porque tem muita gente que não tem muito Maria vai com as outras, os ditados populares. Sim. Então, uma pessoa não gostou, você nem conhece a pessoa, vem aquela coisa imatura. Ai, não gostei dela, e se é minha amiga não gosta, eu não gosto também. Não, ela não gostou, não gosto também. Gente, eu fico pensando, gente, quantos anos nós temos aqui, né? Porque passamos os 40 com umas atitudes de 15, 20. Então, o que você recomenda para essa amizade de maturidade, de tentar conhecer o outro? Muitas vezes o julgamento, como você falou, são traumas da infância da tua própria amiga. Então, ser amiga também é expor pra ela, amiga, olha, se você tá com algum problema, fala direto com ele, com aquela pessoa. Vão se resolver, se vocês se eram bem. Ser aquela amiga que aconselha, porque muitas vezes a amiga vai e mete o pau na outra também, aí vira aquele ciclo, né? O que você acha sobre esse tipo de amizade? Se você está saudável para ter esse tipo de conversa com a amiga, sim. Porém, ela também tem que estar saudável e preparada para ouvir. Se ela não tiver, ela também não vai aceitar o que você está falando. Por isso que eu falo que a primeira opção é se afastar. Agora, se você sabe que ela vai entender, que ela vai compreender, que ela vai estar no mesmo nível que você pode ter uma conversa. Só você vai saber o nível de amizade. Que eu falei aqui, muitas pessoas a gente fala que é amigo, às vezes não é amiga, é colega. Você conheceu há pouco tempo, sabe? Tem tantas coisas, né, que envolvem, né, uma amizade verdadeira. Então a melhor coisa é praticar o amor e falar, olha, acabou o ciclo. Nada é para sempre na vida, nada. Então, assim, que essas relações cheguem para ficar, se forem saudáveis, e para deixarem algum aprendizado, porque sempre a gente aprende.
Não é só com as coisas boas que a gente aprende. Eu, pelo menos, aprendo com tudo que eu passo na vida. Então, Verdade. se uma amiga também não foi tão bacana, não foi tão legal, teve decepção, alguma coisa, o que eu aprendi com isso? E tá tudo bem. E aí você vai fazendo o seu círculo de amizade ser saudável, ao invés também de estar sempre reclamando que tem amigas que te sugam, que você não tá feliz, né? Eu já atendi pessoa que fala, é sempre assim, é sempre eu, é sempre eu. Não Mas tem você a está permitindo necessidade. também, não é, Flávia? Você não acha que a pessoa também está se permitindo colocar naquela posição? Com certeza. Aí entra o vitimismo também. Temos que cuidar com isso. Falou tudo. O vitimismo é uma coisa que pega também muitas mulheres. E a gente precisa superar essa questão de ser a vítima de tudo, né? Eu não, ela falou comigo assim. Então, peraí, é isso que você quer pra você? Não é? Você quer continuar essa amizade? Então, vamos lá, você vai conversar com essa pessoa. Se você acha, não, mas ela sempre faz isso. Então, você não quer essa amizade pra você? A gente ajuda a dar um caminho pra pessoa. Não, eu não aguento mais. Você falar com ela vai adiantar uma conversa? Ela tá preparada? Vai mudar alguma coisa? Não, já falei pra ela várias vezes. Então, a solução é se afastar. Então, você vê que a gente primeiro analisa e vê se tem realmente um vínculo ali de amizade ou se a pessoa também criou. Eu achava que era minha amiga, mas ela também considerava que era sua amiga. Tem os dois lados, tem isso também, né? As pessoas têm aquela coisa talvez da falta, né? Da família, talvez a falta se apega, como você falou, a uma amizade que até então tem só de um lado, né? Exato. Tem os dois lados da amizade. Então vamos, né, também amadurecer nesse sentido que você falou uma palavra ótima, porque a gente tem uma criança aqui dentro da gente. Muitas vezes ferida. Muitas As vezes pessoas ferida. não sabem quantas crianças feridas dentro de adultos aqui com certeza. a carcaça do adulto, né? E isso é postura da criança ferida. Então, quando eu tenho essas atitudes que mostram que eu não estou madura para resolver, é a minha criança que... Você vai brigar com a tua criança? Não, é como se fosse teu filho. Você vai acolher a tua criança. Vem aqui, o que está acontecendo? Vai lá pro abraça a tua criança. Mas não se relaciona com ela. Tem momentos que a gente tem que ser nossa criança, né? Criatividade, a gente tem que trazer nossa criança interior. Tem momentos que a gente tem que trazer a nossa fase mulher adulta. A gente é uma mulher e tem muitas mulheres agindo como criança. Exato. Eu, no passado, agia muito infantil em muitas situações que hoje eu vejo que eu não tinha essa maturidade. Porque talvez em algum momento você não estava ainda tendo as ferramentas que você precisava para fazer com que a sua mulher saísse, talvez, né? Exatamente. Por isso que é legal o autoconhecimento, né, Flávia? Por isso que é legal, assim, reconhecer se precisa de uma terapia, tá tudo bem, né? Não ter vergonha, porque muitas pessoas às vezes têm vergonha, né, de se colocar naquela posição de, nossa, será que eu preciso mesmo? Sempre o outro que precisa, né? A pessoa às vezes não consegue... Falta de medo de pedir ajuda é uma criança ferida. De falar seus erros, vergonha, eu vou contar. Eu passei por isso, né? Há 5 anos atrás. Vergonha, o que vão falar, medo do julgamento. Então, assim, é também a sua criança precisando ser acolhida. Ser curada. Talvez foi reprimida, né? No passado, não ter voz. Porque faz parte a gente pedir ajuda uns dos outros, né? Na nossa vulnerabilidade, né? Sim. Que a gente, muito cuidado com essa vulnerabilidade, porque tem gente que se aproveita. Mas é na nossa vulnerabilidade que a gente recebe o que Deus tem pra gente. Então, coloca pessoas, apoio, então ajuda sempre. Não tenham vergonha. Que interessante. E como terapeuta, o que você coloca para as mulheres, já que a gente está falando desses assuntos de amizade, mulheres, o que você coloca sobre a questão daquela competição que não parece que não é uma competição que não seja saudável, porque tem a competição saudável, tem aquela que fala, nossa, que bacana você conseguiu e tal, mas assim, de dar aquele conselho mesmo de uma amiga verdadeira, sabe? De não se comparar, não competir, porque eu acho que o comparar com essa internet é uma coisa que acaba, né? O que você acha? Nós temos apenas 2 minutinhos. Olha lá o Luciano parando a gente. Para com isso aí, Lu. Vou voltar. Não, vamos voltar para continuar esse assunto. Então, para fechar, isso. É muito importante não se comparar. Outro dia eu falei para uma cliente, ela ia para academia, ela olhava para todo mundo menos para ela. Então, olha, a gente precisa olhar para a gente. Quando a gente está olhando para o outro, a gente está perdendo tempo de se conhecer, de se amar, desconectando da nossa essência. Então, essa é a dica assim de ouro. Tudo o que você fizer na vida, olhe para você. Se você não olhar para você, você não vai encontrar meios de resolver.
Você vai encontrar desculpas para não resolver. E usando de admiração também. É tão lindo admirar os outros, né? Assim, que dentro da casa da academia, a pessoa tá lá na academia, que legal. Que se esforçou, que teve, né? Assim, porque não é fácil para estar ali na academia todos os dias, vencendo sua própria carne, né? Seus preguiças, seus cansaços. Então, assim, admirar o outro. Eu acho tão lindo isso nas nossas amizades. Eu falo pras minhas amigas. Eu amo admirá-las, de verdade. Eu quero que subam, quero que voem. Mas eu quero que também sejam amigas que desejem isso pra mim. Porque se não desejar... Tchau. É isso, gente. Pra ser amiga da Flávia, da GG, tem que fazer isso. Sim. Temos que querer o bem, né, Flávia? Pra que ser lindo. nossas amigas tem que ser saudável. Tem que ser saudável, porque a vida é curta. A gente tem que dar o melhor. Tem que aproveitar, é isso aí. Que bacana, gente. Olha, Flávia, foi maravilhoso ter você de volta aqui. Vou só deixar o arroba, então. Isso que eu ia falar. Fala pra elas. Como Arroba terapeuta Flávia Duarte. Se tiver qualquer dúvida, qualquer tipo de relacionamento pra olhar pra você, você que precisa dessa ajuda pra se olhar, é só entrar em contato. Eu vou te... também. O livro é Mostra o Livro. Vou te entregar um pra presente, gente. Gê. Ó, trouxe pra você. Oba, obrigada. O livro Elas Fazem Acontecer. Olha, gente, que eu ganhei. Mulheres que inspiram e transformam. História de mulheres inspiradoras. Pra cá, Lu? Olha, gente. Esse é seu presente. Obrigada. E tem foi tão aqui legal porque eu recebi a Flávia, o capítulo no que eu escrevi, ó. Cyber Mom. Olha, tá ali, olha que lindo. E o meu capítulo Duarte. é Orgulho de Ser Mulher e da Minha História. É o que eu desejo para todas as mulheres, que vocês tenham orgulho de quem vocês são e da história de vocês. Que lindo, que maravilhoso. Muito obrigada, Flávia. Sem palavras, assim, com tanto conhecimento, agregou muito pra gente. Com certeza aí as mulheres que estão, podem deixar seus comentários aí na rádio. Esse embaixo, né, do comentário a Flávia vai estar respondendo. Eu passo pra você, Flávia, se a gente vê ali. O Luciano também tá sempre atento. Segue a Flávia lá no Instagram. E fica aí junto com a gente, né? É isso aí. Para conhecimento próprio, autoconhecimento, autocuidado. Esse é o assunto da Flávia. E elas fazem acontecer mesmo, né, Flá? Isso aí. Unida, vamos fazer acontecer. Relacionamentos saudáveis. Amém. Bom, gente, muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Obrigada, Luciano. Um abraço a todos vocês. Até semana que vem. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está